porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Um feliz 2022, igreja! É o ano da excelência. Como foi falado aqui, a nossa oração é que você tenha o melhor ano da sua vida. Isso não é um jargão, não, essa é uma possibilidade. Porque nós cremos num Deus de excelência, que faz tudo com muito esmero, com muito amor, com muita dedicação. E quando a gente vai estudando e procurando entender o quão desafiador é viver de forma excelente, nós vamos perceber que a excelência é algo intencional. Requer de nós disciplina, é você pensar além do que os outros pensam, é você se dedicar além do que os outros se dedicam, é você sonhar além daqueles que acham que a sua forma de enxergar a vida, de encarar os desafios é menos prática, é mais ilusória. Nós temos um Deus que pode fazer, como a palavra diz, tanto além daquilo que nós pedimos e pensamos, e a minha oração é que você tenha esse pensamento exponencial, esse pensamento de excelência, num Deus que pode todas as coisas. Às vezes os profissionais são pressionados a achar que as coisas estão difíceis, que o mercado está saturado, e focam o seu olhar apenas na competitividade, na competição do mercado de trabalho. Mas se você for um profissional de excelência, você vai ver a diferença que você fará, a diferença que você viverá em Deus através da sua profissão. Porque somos algo que não é só para nós, é para abençoar outras vidas. E a minha oração é que esse altruísmo, essa vida de dedicação, possa ser uma característica sua. Vivemos numa sociedade que eu sempre falo que a cada dia dá a impressão que é egoísta, só pensa em si mesmo, uma sociedade hedonista. E quando nós falamos em excelência, nós falamos de excelência na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de enxergar a realidade que nos cerca. Eu quero propor a você nesta noite uma breve meditação num tema, a excelência do amor. Vivemos numa sociedade, cada vez que nós ligamos os jornais, o nosso coração é confrontado com tanta maldade, mas quando nós olhamos, o sofrimento do mundo não está baseado na falta de conhecimento, na falta de cultura, na falta de escolaridade. As famílias muitas vezes não enfrentam tantas crises, tantas lutas, tantas dificuldades, tanto conflito ali nos relacionamentos, por falta às vezes de conhecimento. Essa é a era do conhecimento, e que bom que quando nós olhamos para os servos de Deus, e principalmente para Daniel, a Bíblia destaca que havia nele um espírito excelente. Ele era preparado, ele era inteligente, ele era estudioso. E nós, como filhos de Deus, precisamos ser essas pessoas com espírito excelente, buscar discernimento para enxergar aquilo que de maneira natural e com a nossa inteligência nós não conseguiríamos entender ou discernir. Mas nós precisamos estudar, entender cada vez mais como nós funcionamos, entender a dinâmica do mercado de trabalho, entender a modernidade, entender as redes sociais, como funcionam, mas acima de tudo entender a excelência da palavra de Deus, que nos ensina a caminhar pautados naquilo que Deus diz que nós somos. E nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, ou aquilo que a Bíblia diz que nós deveríamos ser. Então, se passamos por tantos conflitos, muitas vezes não é por falta de curso, não é falta de preparo intelectual, é falta realmente da maturidade e da humildade, de nos colocar no lugar do outro. Eu costumo dizer sempre que o amor é aquilo que o amor faz, porque não é algo superficial, o amor é algo prático, não fica apenas no campo da subjetividade, no campo das ideias. E muitas vezes o amor tem sido encarado de forma assim tão natural, tão simplista, que a gente muitas vezes se perde. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, em que diz que Deus é amor, e se nós entregamos a nossa vida para Jesus, e se nós queremos ser como Ele o é, essa essência do amor deve ser uma característica da vida da igreja.
E a minha oração para você que está em casa, você que está aqui neste lugar, é que esse ano seja marcado, em nome de Jesus na sua vida, pela excelência do amor. Que o Senhor enche o nosso coração, transborde a nossa vida, porque o amor nos faz ser mais altruísta, ter mais compaixão, mais empatia, pelaquilo que o outro enfrenta. Então, quando Jesus disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, na verdade está dizendo, olha para o seu próximo e se coloque no lugar dele. Quando você entender a situação que ele está, o sentimento que ele tem em relação àquilo, sua necessidade, a sua perspectiva, você vai ter um coração mais cheio de compaixão, menos julgamento, mas mais empatia em relação ao sofrimento do outro. Que neste ano nós possamos, nos nossos relacionamentos interpessoais, seja familiar, profissional, olhar para as situações de pressão que nós enfrentamos e dizer, poxa, como eu gostaria que fizessem comigo, como eu gostaria que se portassem comigo em relação a essa situação. E obtendo a resposta tão prontamente, que nós possamos agir desta forma. Ninguém dá aquilo que não tem, mas nós somos capacitados a amar da maneira como Deus requer que nós amemos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 13. Sou encantada com o apóstolo Paulo. Apesar dele ser muito enérgico, muito genioso, mas me colocando no lugar dele, eu consigo entender a dinâmica daquilo que se passava no seu coração, na sua mente. E a palavra diz que o amor é o vínculo da perfeição, o amor é o elo perfeito. Se nós queremos caminhar debaixo dessa palavra, nós vamos ser uma igreja cheia de amor, uma igreja calorosa, uma igreja cheia da presença do Espírito Santo de Deus, que divide aquilo que tem, que faz pelo outro aquilo que gostaria que fizessem para você, mesmo o outro não fazendo. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E a grande questão, quando nós olhamos pela forma como a sociedade lida em relação ao amor apenas como um sentimento e não como um ato de decisão, de permanência, por isso tantos casamentos são rompidos, tantos contratos são desrespeitados, porque falta se colocar no lugar do outro, falta manter a sua palavra naquela decisão que você tomou, naquele ponto que você diz, a partir de agora, eu caminho mais essa milha com você. E nós, quando olhamos para a palavra de Deus, não somos apenas desafiados a andar uma milha, mas andar muito mais. E a minha oração é que o Senhor nos capacite nesse ano da excelência, ser uma igreja relevante nessa sociedade. E fazemos diferença nessa sociedade quando a nossa família está estruturada em Deus, quando a nossa família vive debaixo desse vínculo da perfeição. Excelência não é ser perfeito. Na verdade, o perfeccionista, ele sofre bastante, porque na verdade ele tem uma falsa visão daquilo que deve ser feito de forma excelente, não perfeita. O perfeccionista, na verdade, ele tem um altar da alta performance, por isso que ele se preocupa tanto com a sua forma de proceder. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que ele abriu mão de toda a sua glória, se fez homem, e a Bíblia diz que nós temos essa excelência, essa graça em vasos de barro, porque o poder é de Deus e não nosso. Então nós entregamos para o Senhor tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. O salmista diz, tocai bem. Então os músicos precisam se dedicar, fazer com excelência, tocar bem, aprender. E Salomão em Eclesiastes, ele diz que nós precisamos ter essa percepção de tudo quanto vier à nossa mão para fazer. Nós fazemos conforme a nossa força. Isso é ser excelente. É fazer com dedicação, é fazer com esmero, tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Mas é interessante quando nós olhamos para esse contexto de Coríntios, capítulos anteriores, nós vemos uma igreja cheia de dons, uma igreja que aparentemente era cheia da graça de Deus, cheia da presença de Deus, e os seus dons ali, em vez de edificar o corpo de Cristo, na verdade, tornou-se um ambiente de competitividade. E o apóstolo Paulo começa a falar acerca dos dons, a instruir aquela igreja, a falar sobre a importância da unidade do corpo de Cristo. E ele encerra Coríntios 12 de uma forma bem interessante. Ele diz, olha, procurai com zelo os melhores dons,
mas eu vos mostrarei ainda um caminho ainda mais excelente. E quando nós vamos no capítulo 3 de 1 Coríntios, no primeiro momento, quando a gente olha sobre o amor, e nós vamos estar lendo a respeito disso, os nossos olhos, o nosso coração se enche. Que poema lindo, que canção maravilhosa que o apóstolo Paulo está escrevendo a respeito do amor. Mas quando nós observamos o contexto no qual ele estava escrevendo aquela carta, nós vemos na verdade que é uma exortação para todos nós. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos pelo menos 4 tipos de forma que nós podemos enxergar o amor. Porque Deus é amor, mas o amor não é Deus. E às vezes deturpa esse conceito. Então, de que forma o amor é visto na Bíblia? Há cerca de 246 vezes aparece a palavra amor na Bíblia. Porém, são 4 tipos. O amor ágape, que é o amor perfeito e incondicional de Deus. Para ter ideia da sua importância, o termo ágape, em todas as suas formas, substantivo, verbo, adjetivo, aparece mais de 200 vezes só no Novo Testamento. O amor filia, que é o amor fraternal entre as pessoas. Eros, o amor romântico entre homem e mulher, a relação íntima. E o storge, o amor pelos familiares e pessoas próximas. Então, dadas essas primeiras considerações, nós vamos distinguir como a Bíblia encara os tipos de amor e a mensagem que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquela igreja e o desafio que ele tem para a igreja contemporânea nesse tempo para todos nós. Então, no capítulo 12, o apóstolo Paulo deu evidências da falta de amor no meio de uma igreja cheia de dons espirituais. No capítulo 13 é definido o verdadeiro amor. Nós estaremos meditando nesse capítulo. E no capítulo 14, o apóstolo Paulo nos mostra como esse amor opera no meio do seu povo. Então, se você puder, depois na sua casa, estar meditando um pouquinho, capítulo 12, 13, 14, para que você possa guardar no seu coração aquilo que o Senhor tem para comunicar a nós. Vamos ler então? Todos acharam? 1 Coríntios 13, estarei lendo os versículos. Vocês acompanham por gentileza. Diz assim a palavra de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes, mas eu não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse todo o meu corpo para ser queimado, e eu não tivesse o amor, nada disso se aproveitaria. O amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, nem se ensoberbece. Ele não se importa com a indecência, não busca os seus interesses. O amor não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas o amor folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, essas cessarão, havendo ciência, esta desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas então, quando vier o que é perfeito, o que em parte é, será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aleluias! Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, destes 3, o maior deles é o amor. Vamos orar? Pai, aqui está a Tua palavra. Tua palavra nos ensina que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. E nós pedimos, Espírito Santo, que nesta noite Teu Espírito venha constranger o nosso coração. Tenha liberdade, ó Pai, para agir na nossa mente e nos trazer aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos mudar. Espírito Santo de Deus, nos capacite, ó Pai, a trilhar a jornada desse caminho sobremodo excelente. Nos ensine a viver a excelência
preeminência do amor em tudo que nós fizermos, ó Pai. Que como igreja, sejamos conhecidos nessa cidade, como uma comunidade, ó Pai, que vive o amor em sua integridade, que vive o amor sacrificial, que vive o amor da fé, que vive o amor, ó Deus, racional, que vive o amor intencional. Ai, Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração neste lugar. Tenha liberdade para agir no nosso meio. E nos convença daquilo que somente Teu Espírito Santo é capaz de nos convencer. Em Teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Dos versículos 1 e 3, o apóstolo Paulo, ele destaca a preeminência do amor, a necessidade do amor na nossa vida. E quando nós olhamos para o dicionário para pesquisar o que significa essa palavra preeminência, olha que ele diz: qualidade de preeminente, o que ocupa o lugar mais elevado, que está acima dos demais, excelência, distinção. Se nós queremos caminhar nesse ano de excelência, fazendo a diferença, nós precisamos enxergar na nossa maneira de viver, na nossa maneira de enxergar as coisas, na nossa maneira de agir, essa preeminência do amor. O amor é aquilo que é o nosso combustível. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós projetamos, não é embasado em nós, mas é embasado no outro, é embasado no amor, é embasado naquilo que eu posso fazer de diferente na sociedade, aonde Deus me colocou. Por isso o Senhor nos colocou na terra para nós fazermos a diferença aonde nós estivermos. Jesus falava acerca de um reino que as pessoas não conheciam. As pessoas ficavam maravilhadas porque elas viviam debaixo de uma escravidão, de uma falta de amor. Mas elas olhavam para a mensagem de Jesus, elas imaginavam esse reino aqui. Jesus fala: olha, o meu reino não é comida, não é bebida, mas o meu reino é alegria, é paz, é justiça. E é esse reino que nós precisamos atrair neste tempo que nós estamos. Nós não somos daqui, nós almejamos um dia estar com Cristo na glória, mas enquanto nós não estivermos, nós precisamos viver essa preeminência do amor. Nós precisamos nos preparar para o nosso destino final, que é o céu. Mas enquanto ele não chega, nós precisamos fazer com que as pessoas experimentem um pouquinho do céu na terra, a glória de Deus aonde nós estivermos. A verdade é que o apóstolo Paulo, ele trata de maneira superior o amor em tudo aquilo que aquela igreja achava de mais importante. Nós olhamos para a igreja de Corinto e nós vemos uma igreja corrupta na sua maneira de viver. Havia no meio dela litígios, havia o pecado, havia o sentimento de competitividade. Alguns dons se destacavam mais do que os outros. E nós precisamos entender que os dons, eles precisam ser gerados no solo do amor, crescer e florescer no solo do amor. Senão os dons, eles se permanecem numa plataforma da competitividade, não do serviço. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, que ainda que você fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que você faça tantas coisas, se você não tiver amor, de nada isso vai valer. O amor precisa ser o nosso combustível, aquilo que nos levanta, aquilo que nos faz viver, aquilo que nos move é o amor, porque Deus é amor e Deus habita em nós e nós precisamos emanar este amor aonde nós estivermos. Não é aquilo que nós fazemos pelo simples fato de nós fazermos, pela competência que nós temos, pelo preparo que nós temos, pela responsabilidade que nós temos em relação àquilo que Deus nos colocou em nossas mãos. Mas é com gratidão a Deus de saber que Ele derramou sobre cada um dom espiritual, uma habilidade natural para que você possa frutificar e fazer diferença onde você estiver. Mas tudo isso baseado em amor. Por isso ele diz, ainda que tivesse o dom de profecia, de mistérios, de ciência, de fé, de maneira que transportasse esses montes, de nada eu seria. Não adianta nada nós temos tantos dons espirituais, porque nós não seremos conhecidos pelos nossos dons necessariamente. Nós seremos conhecidos pelos frutos que nós frutificamos a partir daquilo que Deus semeia através do amor, que é a bondade, que é a longanimidade, que é a paciência, que é a fé, que é a temperança, que é algo que é tão desafiador nos nossos dias, sim ou não? Olhamos para a palavra de Deus e o apóstolo Paulo diz para aquela igreja, você pode ter um festival de dons, variedade de dons neste lugar,
Mas se o amor não for a característica dessa igreja, de nada valerá. E é interessante quando nós olhamos para as igrejas de Apocalipse, o Senhor vai olhando para cada igreja, trazendo cada característica daquela igreja. Mas para cada uma, Ele olha de uma forma, Ele diz: olha, eu tenho contra ti que você deixaste o seu primeiro amor. A igreja de Laodiceia, que alguns estudiosos dizem que a igreja atual do nosso tempo era uma igreja soberba, uma igreja rica, cheia de si. Talvez na sua perspectiva ela achava que não precisava de nada. E Deus olha para aquela igreja e fala assim: olha, você é uma igreja morna. Você não é fria e você não é quente. O que o Espírito Santo está nos chamando nesse tempo é nós buscarmos um coração cheio de amor, uma casa com atmosfera de graça, de presença de Deus, uma casa que transborda em perdão, uma casa que transborda em compaixão, uma casa que transborda em respeito, uma casa que transborda em honra. É o princípio da honra. Por falta de honra, muitos filhos têm feito tantas situações em relação aos seus pais. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se nós queremos ter uma vida longa aqui na terra, nós precisamos aprender esse princípio da honra, que é honrar os nossos pais. Então o amor não é aquilo apenas que nós falamos. O amor é algo prático, ele precisa ser demonstrado. E olha que interessante, no versículo 2, se a gente tivesse o dom de profecia, conhecesse os mistérios, ainda que tivesse toda a fé, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o amor da fé. Você pode realizar tantos feitos, mas você precisa na tua fé ter o amor. Fé, esperança e o amor, mas o maior destes sempre será o amor. Por amor você se doa. Por amor você leva os seus relacionamentos com mais leveza, sem tanta cobrança, sem tanto peso. Por amor você cumpre aquilo que você prometeu no altar para a sua esposa, pelo seu esposo. Porque o amor, ele também é uma decisão. Você pode ter conhecimento de toda a ciência, ter conhecimento de tudo aquilo que é necessário. Mas nós precisamos exercitar o amor nos nossos relacionamentos. Talvez o apóstolo Paulo está dizendo ali, é muito discurso, mas pouca prática. Que esse ano nós possamos falar menos e demonstrar mais. Mais amor, mais empatia, mais solidariedade. Mas não termina aí. O apóstolo Paulo destaca a importância não apenas do amor da fé. O amor da fé, a Bíblia diz que a fé é aquilo que você espera, mas é aquilo que você não vê. Jesus se entregou por nós, talvez não enxergando aquilo que nós éramos, mas aquilo que nós poderíamos ser. Por isso que quem entrega a sua vida a Deus vai caminhando de glória em glória. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então aquelas coisas que eu fazia, eu não faço mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais, porque a graça de Deus, o seu amor me alcançou e trouxe a verdadeira identidade, a essência em quem eu posso ser nele. Uma pessoa cheia de amor, uma pessoa que pensa no próximo. Quando nós olhamos os mandamentos, nós percebemos a importância de amar a Deus sobre todas as coisas. E ali os primeiros mandamentos, ele fala sobre a forma como nós procedemos em relação a Deus. Mas você vai continuando lendo os testamentos, os 6 últimos, e você percebe que tudo está ligado à forma como você age em relação ao próximo. Se eu amo, eu não adultero. Se eu amo, eu não roubo. Se eu amo, eu não furto. Se eu amo, eu não mato. Então o que falta na sociedade não é falta de conhecimento, nem falta de escolaridade, nem de preparo. O que falta na nossa sociedade é a falta do amor. Mas você é a resposta de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala sobre amor racional. O amor racional, ele transcende a barreira do tempo, porque ele expressa-se por meio de atos e fatos. E é interessante que ele fala assim, ainda que distribuísse toda a minha fortuna e desse aos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Ou seja, por mais que os dons que você tem demonstre atos de heroísmo, ao ponto de você se entregar como mártir, de você doar tudo aquilo que você tem,
Você não faz pelo reconhecimento, você faz porque você tem noção daquilo que você recebeu da parte de Deus. Por isso aquela pecadora, quando se deparou com Jesus, ela lavou os pés de Jesus, enquanto nenhum daqueles que estavam ao seu redor o lavou ou deu uma água para beber. Porque só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega a Deus todo o tesouro seu, como expressão de louvor. Eu convido a você, nesta noite, a avaliar a sua vida e fazer um propósito diante de Deus, de ter esse amor da fé na sua casa, de trazer à existência aquilo que existe como se não existisse, de você trazer esse amor racional, esse amor da decisão. Você sabe o que você está fazendo e você vai continuar se doando, porque é Cristo que move o seu coração a ser. E às vezes, quando a gente se doa muito, a tendência das pessoas dizer: você está fazendo papel de bobo, essa pessoa não quer nada com nada. Não é verdade? Precisamos ter equilíbrio, mas nós precisamos dar aquilo que nós recebemos. Nós recebemos tanta parte de Deus, é tanta fidelidade, é tanto cuidado. A cada ano que se inicia são novas oportunidades, a cada dia que você acorda são novas misericórdias. Por isso nós precisamos ser mais misericordiosos com aqueles que nos ferem, com aqueles que muitas vezes nos machucam. Então ele fala sobre as prerrogativas do amor. Tudo que você fizer, deve haver amor. Tudo que você se propor a fazer, você precisa fazer baseado no amor. E quando você vê o amor como decisão, com o amor da fé, com o amor racional, você faz sem necessariamente se preocupar com aquilo que você vai receber. É muito comum nós ouvirmos em cerimônias de casamento os pastores dizendo: olha, você não está casando para você ser feliz, você está casando para fazer o outro feliz. Porque a nossa tendência é sempre cobrar aquilo que o outro não faz, é sempre colocar as pessoas na dívida, sempre as pessoas estão na falta, e muitas vezes nós cobramos aquilo que nem nós mesmos, no lugar dessa pessoa, teríamos condições de dar aquilo que colocamos tanta expectativa. Mas eu convido você nesta noite, claro, de forma equilibrada. Não estou falando aqui de relacionamentos doentios, onde há violência. Eu estou falando de relacionamentos sadios, onde há pessoas dispostas a se doar, a acreditar no projeto chamado família, a acreditar no projeto chamado casamento. É você não esperar do outro, mas você se doar sem esperar. Estava lendo um livro, e esse livro fala justamente sobre isso. Uma mulher estava cansada de tanto se doar no casamento e não ver o feedback do seu marido. E ela chegou totalmente desapontada, desanimada, dizendo ao pastor que era o basta, que ela estava cansada e que ele devia pagar por tudo aquilo que ele estava deixando de fazer para ela. E aquele sentimento de vingança e aquele sentimento de revolta. E o pastor falou assim: ok, então você vai me prometer fazer uma coisa. Se eu não me engano, o tema do livro é a grama do vizinho é mais verde, uma coisa assim. É traduzido esse livro. E então ele fala assim para aquela jovem senhora: você vai fazer tudo aquilo que você esperava que ele fizesse por você, sem cobranças, sem reclamação, sem esperar nada em troca, durante um mês. Você quer fazer esse homem sofrer? Então você vai fazer esse homem sofrer. Você vai dar o melhor ambiente do lar que esse homem sonha. Você vai ser a melhor esposa que esse homem poderia sonhar um dia. E aí, quando esse homem estiver totalmente com os olhos voltados para você, com o coração totalmente rendido de amor a você, você então decide se divorciar e deixar ele sofrendo. E passou um tempo, e é claro que aquele pastor estava orando no seu íntimo, o desejo dele é que aquela mulher ficasse menos na dívida, mas agisse muito mais. E nesse tempo aquela mulher realmente fez aquilo que o pastor tinha proposto. Ela se dedicou, fez com esmero, fez com excelência, sem aguardar nada em troca. Passou-se um mês, passou-se outros meses. O pastor então resolveu ligar àquela irmã: e aí, irmã, como estão as coisas? Já conversou com seu esposo? Como está o processo do divórcio?
E ela diz: pastor, que divórcio, pastor, de forma nenhuma. Esse homem me ama, pastor. A nossa casa está maravilhosa, o ambiente, o nosso casamento é outro, porque a cegueira saiu. Muitas vezes nós ficamos como sanguessuga, querendo sugar do outro daquilo que ele tem, mas na verdade o Senhor nos capacita a dar, e é melhor dar do que receber. E a minha oração é que você possa transbordar de amor esse ano, em nome de Jesus, em tudo que você fizer. Mas ele continua dizendo aqui, o apóstolo Paulo, sobre as prerrogativas do amor, do versículo 4 ao versículo 7. Que tipo de amor é este que o apóstolo Paulo está dizendo a nós? É o amor do compromisso. Olha o que ele fala aqui: o amor é sofredor, o amor é benigno. Alguns costumam dizer que quando nós queremos trazer o sentido da palavra, quando nós queremos entender a conjectura daquilo que nós gostaríamos de discernir, conceituar, você primeiro precisa, não é conceituar aquilo que é você conceituar aquilo que não é. Então aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre que o amor é conhecido por aquilo que ele é, e o amor, ele é benigno, ele é cheio de bondade, o amor, ele é sofredor. Porque eu tenho que matar o meu eu, porque eu tenho que matar as minhas vontades, porque eu tenho que ser a pessoa mais compreensiva, porque eu tenho que me colocar no lugar do outro, e muitas vezes é tão difícil. É contra a nossa natureza. O amor do compromisso, ele é resistente, ele é duradouro. O amor do compromisso une e ajuda a enfrentar as adversidades. Por isso o amor não é apenas um sentimento. É claro que nós precisamos, principalmente em relação a homem e mulher, ter um sentimento que desperta uma atração em relação ao outro, mas não é isso que vai manter esse relacionamento. O que vai manter o relacionamento é a decisão de estar juntos, é a decisão de firmar essa aliança em Deus e não permitir que nada, nenhuma situação, nenhuma adversidade venha romper aquela promessa que um fez para o outro. Porque o amor, ele é conhecido por aquilo que ele é. O que o amor é? Benigno. Mas o amor também, ele é sofredor. Segundo lugar, o amor é conhecido por aquilo que ele também não faz. Olha o versículo 4 a 6. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele não se irrita. Ele não suspeita mal. Ele não folga com a injustiça. Ah, se todos amassem, o ambiente de trabalho seria muito mais saudável, menos competitivo, com menos inveja. Mas independentemente do ambiente que você esteja inserido, se propõe a ser um agente do amor onde você está. Não se torne aquilo que te feriu. Não seja levado pelo ambiente que muitas vezes você está inserido de competitividade, de fofoca, de picuinha. Mas que você possa entender que Deus te colocou ali com um propósito específico e que você seja a cura de Deus para este lugar. Que o seu coração não tenha espaço para inveja, não tenha espaço para esse sentimento de ficar competindo, de ser mais do que o outro. Você não precisa disso. Deus sabe quem você é e aquilo que Deus propôs da sua identidade, você só precisa descobrir e florescer. E as demais coisas o Senhor vai acrescentando na sua jornada. O amor regozija-se com a verdade. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que o amor também, ele deve ser incondicional e sacrificial. Por isso, mais pra frente ele diz: quando eu era menino, eu pensava como menino. A igreja de Corinto era uma igreja com muitos dons espirituais, mas era uma igreja muito imatura emocionalmente. Por isso o apóstolo Paulo fala: olha, vocês precisam ser mais maduros. Quando você era menino, você agia como menino, mas agora você cresceu e deixou as coisas de menino. O Espírito Santo está nos dizendo nessa noite o que nós precisamos deixar para trás, para sermos pessoas maduras, pessoas coerentes, pessoas que estão dispostas a jorrar em seus relacionamentos esse amor altruísta, esse amor sacrificial, esse amor que não mede consequências para amar. Por isso Deus fala: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, mas ainda que essa mãe se esqueça, eu não me esquecerei de você.
Você tem um Deus que te ama, um Deus que te cuida, um Deus que zela por você. Por isso você não precisa ter medo a nada. Você não precisa ter as suas emoções oscilantes, porque Deus é com você, e aquilo que Deus tem para você, a partir do momento em que você firma os seus passos dentro dos princípios da palavra, se preparando com excelência para ser melhor naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, Deus é poderoso para abrir portas aonde não há e estabelecer você aonde você estiver, independentemente das perseguições que você já enfrentou. Minha mãe é funcionária pública e durante toda a sua jornada profissional, de tempo em tempo haviam perseguições políticas, porque ela não era afiliada em nenhum partido. Mas, quando nós olhamos para a forma como as pressões foram geradas, no período da ditadura, minha mãe precisou até assinar um documento pedindo demissão do trabalho. Tamanha era a perseguição política. Mas em vez de dar resposta de revolta, o Espírito Santo encheu o coração dela naquele tempo de amor. E esse amor fez diferença. E Deus restaurou o seu sustento. Deus restaurou a sua profissão. Deus restaurou o seu cargo. Porque ela era excelente em tudo que ela fazia. E nós precisamos ser excelentes em tudo que nós fizermos. É aqui na igreja. Seja o melhor voluntário que essa igreja poderia ter. É no seu trabalho. Seja o melhor profissional que você poderia ser. Não é por aquilo que você ganha, mas é por aquilo que você recebeu de Deus. A capacitação necessária para o trabalho, para o serviço. Fazer conforme as tuas forças. Fazer bem feito daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Mas a Bíblia fala, o último ensinamento do apóstolo Paulo. Primeiro lugar que nós falamos sobre a preeminência do amor, a necessidade do amor estar presente em tudo aquilo que nós fazemos, ser o nosso combustível de vida, sobre as prerrogativas do amor, aquilo que o amor é, benigno, sofredor, conhecido com aquilo que o amor faz, o amor sacrificial, o amor maduro. Mas em terceiro lugar ele fala naquela carta para os seus sobre a permanência no amor. Precisamos permanecer no amor, porque o amor jamais acaba. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, igreja, com todos esses dons que vocês têm, com todo esse preparo que vocês têm, quando vocês fizerem tudo isso em amor, ninguém vai segurar vocês. E eu creio que Deus tem um novo tempo para a nossa igreja. Desde o ano passado nós temos falado sobre um novo tempo, um novo lugar, uma nova história. Isso não são frases de efeito, isso é uma oração que nós temos clamado a Deus. É um novo tempo na sua vida profissional, é um novo tempo na sua vida familiar, é um novo tempo em seus relacionamentos, é um novo tempo de Deus, é o tempo que nós precisamos perceber que Deus tem que ser o centro, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando nós fazemos por ele, em gratidão a ele, nós não nos incomodamos com aquilo que as pessoas podem fazer ou não reconhecer, porque nós somos movidos pelo amor. É um novo lugar, um lugar de autoridade, um lugar de intimidade, é um lugar de novas coisas, novidade de vida. E é uma nova história. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Uma igreja cheia de vida é uma igreja que não guarda rancor, é uma igreja que rasga dívidas. Eu fiquei 1 ano sem falar com meu pai, tinha 15 anos, e foi o ano assim, um dos mais difíceis da minha vida, porque em vez de eu caminhar pela excelência do amor, eu caminhei pelo meu senso de justiça. Eu caminhei por aquilo que eu enfrentei. E foi tão pequeno aquilo que me fez desgastar com meu pai. Mas durante 1 ano eu fiquei sem conversar com meu pai. E meu pai ligava, conversava com meu irmão, ele não conversava comigo. E eu fiquei 1 ano sem vê-lo. E minha mãe sempre dizia: quem conhece a Jesus é você. Quem tem que honrar a Jesus é você. Quem tem que honrar o seu pai é você. E aquela palavra ardia, mas eu tão cheia de mim, tão imatura.
andando como uma menina, sendo o centro das minhas ações. Mas um dia o Espírito Santo me incomodou e fez com que eu colocasse Ele no centro novamente. E foi libertador. Lembro-me que eu fui de ônibus para Dourados, não, de Dourados para Ponta Porã, que meu pai morava lá. E o meu coração ansioso para dar um abraço no meu pai depois de um ano. Por egoísmo, nós deixamos muitas vezes de abrir mão de algo tão pequeno em virtude de algo maior. O amor cura, o amor transforma, o amor liberta. E eu lembro-me que quando eu cheguei na rodoviária, eu comecei a chorar. Porque de longe eu vi meu pai com um buquê assim de flores, lindo, me esperando. Pela graça de Deus eu não perdi o meu pai naquele tempo. Já pensou se meu pai tivesse morrido? Eu teria ficado um ano sem ver o meu pai, mas no velório eu estaria chorando a falta dele. O Espírito Santo está nos dizendo que nós precisamos permanecer no amor, independentemente daquilo que nos fizeram, independentemente daquilo que nos falaram. Quem é nossa justiça é o Senhor, e no seu tempo Ele opera, mas nós precisamos caminhar em amor. E se você está aqui nesta noite, você precisa resolver coisas do seu passado, seja com seu pai, seja com alguém que te machucou, que te feriu, com a sua mãe, que essa seja a noite de você rasgar a dívida, que essa seja a noite de você viver algo sobrenatural da parte de Deus, e viver esse caminho de excelência, esse caminho do amor. Que coisa maravilhosa. Ele diz: olha, o amor nunca falha, o amor jamais acaba. As 3 virtudes principais da vida de um cristão é fé, esperança e amor. Eu gosto muito de uma frase que diz: a fé sobe pelas escadas que o amor construiu, mas ele olha pelas janelas que a esperança abriu. A fé sobe pelas escadas que o amor construiu, mas olha pelas janelas que a esperança abriu. O que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, um dia você vai ser conhecido como você o é. E lá na glória com Deus, você não precisará mais viver pela fé. Aqui na terra o justo vive pela fé. E ai de nós se não fosse a fé para acreditar em coisas melhores e grandiosas que Deus tem para nós. Mas a fé é a certeza. Deus tem grandes coisas. É o ano da excelência. Não queira nada além, nada menos que não seja algo excelente da parte de Deus. Não espere algo a menos do que a excelência de Deus na sua vida. Mas cumpra os seus propósitos. Seja excelente em tudo que você fizer. Cuide da sua saúde emocional. Cuide dos seus pensamentos. Cuide da sua saúde física. Aquilo que você come. Faça exercício. O Espírito Santo de Deus habita no nosso corpo, é tempo do Espírito Santo de Deus, nós vamos cuidar da nossa saúde, mas acima de tudo, cuide do teu espírito, do teu relacionamento com Deus, que você possa viver lindas experiências com o Senhor Jesus, neste ano de 2022, lá no céu, nós não vamos precisar exercitar a nossa fé, lá no céu nós não vamos precisar ter a esperança no nosso coração, mas o céu será um lugar cheio do amor, porque Deus estará lá conosco. Você crê nisso? E eu quero convidar você a se colocar em pé. João 13:34, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que nós possamos nos amar, assim como Ele nos amou. No primeiro momento, o mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Mas Jesus vem e diz: olha, um novo mandamento eu vos dou, que você ame o próximo assim como eu amei vocês. O amor sacrificial é o amor da doação. Conta-se uma história do antropólogo que estava estudando os costumes de uma tribo africana. E nos seus últimos dias, aquele antropólogo propôs fazer algo ali no seu coração. Então ele preparou uma cesta cheia de doces, chamou aquelas crianças daquela tribo e disse: olha,
Eu vou colocar essa cesta de doces embaixo daquela árvore. E quem chegar primeiro poderá levar toda essa cesta de doce para a sua casa. Então, aquelas crianças daquela tribo se colocaram em fileiras, se alinharam na verdade, se colocaram uma do lado das outras, deram as suas mãos e juntas correram em direção àquela cesta. O antropólogo então olhou assustado, não entendendo nada, e diz a história que uma das crianças olhou para ele e disse: Ubuntu, tio. E ele olhou e ela disse: como nós poderíamos ficar felizes ganhando uma cesta de doce se as demais ficassem tristes? Ubuntu fala de uma cultura africana, de uma forma como eles encaram a vida deles, mas traz para nós alguns princípios da empatia, da solidariedade e da compaixão. Como nós, como eu, posso ficar feliz recebendo algo em detrimento da tristeza do outro? Que nesse ano de 2022, como igreja, nós possamos dar as mãos uns para os outros e correr em direção ao cesto que Deus preparou para cada um de nós, ao banquete que Deus tem para cada um de nós. Há lugar para todos. Ubuntu fala de compaixão, de solidariedade, de altruísmo, fala de amor. Nós seríamos conhecidos como seus discípulos pelo amor que nós temos uns pelos outros. Há uma canção da Cristina Mel que diz que o amor é um presente que Deus deu para a gente com muito carinho, porque o amor não agride, o amor não divide, o amor não castiga. Onde existe o amor, não existe rancor, não existe intriga. Que os nossos lares sejam cheios do amor de Deus, que a nossa vida seja cheia da presença de Deus. Que cada um que chegar aqui nessa igreja possa ser impactado com essa atmosfera de graça, de unidade e de amor. Que esse ano de 2022, daquilo que Deus tem preparado individualmente, como também em comunidade, para nós alcançarmos, eu convido você a dar as mãos uns aos outros, para que juntos possamos alcançar o que Deus tem. O que o pastor Richard falou aqui é muito verdade. Para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Falamos tanto em plano A, plano B, ficamos nessa expectativa de ver aquilo que Deus tem, porque Deus é Deus de excelência e você merece o melhor lugar para adorar a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pensamos tanto em ter uma casa gostosa, um quarto aconchegante, mas aprendo com Davi quando ele diz: olha, eu não darei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. O melhor é para o Senhor, e Deus tem o melhor para derramar sobre nós, mas eu creio que Deus vai derramar poderosamente, abundantemente, quando nós como igreja caminharmos nesse caminho de excelência, a excelência do amor. É a unidade do povo de Deus. A minha oração é que Deus derrame dons espirituais sobre a sua vida, que você tenha experiências lindas com Deus, mas que sejamos um corpo unido, ajustado, alinhado, em que a cabeça é Cristo, mas o sangue que corre nas veias é o sangue de Jesus, é o sangue do amor, o amor sacrificial, o amor da fé, mas o amor também racional, a decisão de amar. Que juntos possamos dar as mãos para receber aquilo que Deus tem para a vida dessa igreja. Talvez ainda não avançamos no plano A, no plano B, porque realmente Deus está trabalhando nos corações deste lugar. Nós precisamos ir juntos. Um casal para caminhar junto, uma casa para poder caminhar em unidade, precisam entrar em concordância. A minha oração é que nesse ano da excelência, nós possamos ter unidade, possamos abrir mão de algo em prol do outro e ser cheios de compaixão, altruísmo e solidariedade. Vamos orar? Se você puder colocar a mão no seu coração neste momento, peça para que Deus venha sondar o seu coração. O amor não trata com leviandade, o amor não tem inveja, o amor não pensa nos seus próprios interesses,
O amor não é egoísta. O amor não se ufama. Como nós precisamos crescer no amor. Começa a pedir para que o Espírito Santo de Deus te mostre aquelas áreas da sua vida que você precisa ser mais amoroso, menos grosseiro, menos rixosa, menos rebelde, mais compreensivo, mais doador. O amor é aquilo que amor faz. Deus amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós clamamos ao Senhor nesta noite. Tu conheces o nosso coração e sabe quantas muitas vezes nós falhamos na nossa forma de amar, de demonstrar amor. E o meu intuito nesta noite não é trazer peso sobre ninguém, mas o meu intuito nesta noite é que Teu Espírito Santo desperte em nós todo o nosso potencial para amar, todo o nosso potencial para se doar, para se entregar nesse amor sacrificial. Deus, que nesse ano nós possamos consagrar ao Senhor a melhor oferta, a oferta da nossa vida por inteiro. Ah, Senhor, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Que o Senhor seja, Pai, o nosso maior tesouro. Ah, Deus, nós colocamos casamentos, colocamos projetos, colocamos profissionais, colocamos filhos e filhas, servos, voluntários da Tua casa neste ano da excelência. Pai, que nós possamos ser impactados, ó Pai, pela atmosfera de graça neste lugar. Que o Senhor encontre em cada momento de adoração nesta casa adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Ah, Deus, receba do nosso coração tudo aquilo que pertence ao Senhor, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, dar as mãos neste ano, porque quando nós damos as nossas mãos, não sobram dedos para apontar o erro do outro ou a falha do outro. Que seja o Teu Espírito Santo a trabalhar em nós, mas que até sem palavras nós possamos falar do Teu amor onde nós estivermos. Nos leve a trilhar nesse caminho sobre modo excelente. Que como Igreja Batista Memorial nesse tempo, 60 anos de história, nós possamos ser marcados pela excelência do Senhor neste lugar. Que nós possamos entregar a Ti o nosso melhor, a melhor adoração, o melhor tempo, ó Deus, o melhor recurso das nossas mãos. Nos ensine a gastar o nosso dinheiro naquilo que é necessário, não naquilo que não seja o pão. Nos ensine com os nossos 5 pães e 2 peixes a alimentar uma multidão faminta. Em Teu nome nós oramos, em nome de Jesus, amém. Quando você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Que o seu coração seja um coração inundado pelo amor, pela graça de Deus. Amém. Aguenta só um pouquinho em pé, irmão, já vamos.